Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Amém? Só vale se sentar se for dando glória a Deus. Meus irmãos, desde o período do sacerdote Eli, o povo estava em crise. Havia um distanciamento de Deus, um afastamento da vontade do Senhor. E isso se acentua quando Saul começa a governar. O governo era outro, né, pai? Mas há, de fato, e isso fica claro quando lemos a Bíblia, que o povo decaiu ainda mais. O povo está ainda mais distante do Senhor. O povo está com as costas voltadas para os princípios de Deus e daquilo que Deus deseja. Tornou-se apostasia no período de Saul. Algo me chama a atenção. Saul reinou por 40 anos e ele não fez questão de trazer de volta a arca que representava a presença do Senhor. Aliás, os irmãos sabem disso. A arca era o maior símbolo material da presença do Senhor. Mesmo assim, ele não fez questão de trazê-lo de volta. Ele não se preocupou em trazer de volta. E a Bíblia, nesse período, Fábio, começa a dizer que há no coração do povo um clamor. O povo, na sua alma, geme porque está desejoso, está ansiando pela presença do Senhor de volta. Eles têm sede disso, eles buscam isso, eles clamam por isso, e não tem porque Saul não fez questão de trazer. Quando Davi assume, Davi, ao contrário de Saul, faz questão de trazer de volta a arca, que a princípio estava longe. Você sabe que ela passou por Kiriat Jearim, depois fica 3 meses na casa de Obed-Edom e depois é trazida de volta para Jerusalém, não é? A partir daí, o povo vai experimentar um dos maiores avivamentos da história por conta das atitudes de Davi. Davi fez questão de trazer aquilo que representava a presença do Senhor de volta. Ele diz assim: eu não posso governar sem ter isso aqui, sem ter a garantia da presença. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não posso fazer nada sem ter a garantia da presença. Incomodava muito a Davi, e isso fica implícito naquilo que lemos de sua palavra, na palavra de Deus. Incomodava a Davi essa sede, esse anseio que o povo tinha por aquela presença de novo. Ele diz assim: como é que eu vou fazer isso, se o povo está ansiando e clamando pela presença do Senhor? Então ele traz de volta. O povo então, como disse, vai experimentar um dos maiores avivamentos da história. A presença está de volta, a alegria no coração. É nesse contexto que Asaf surge. Asaf era da tribo de Levi. E é importante dizer isso, porque nós estamos falando de alguém que tem autonomia para ministrar. Os irmãos vão se lembrar que quando o povo está fugindo, está saindo do Egito, há um período em que Arão constrói um bezerro de ouro. E aí, enquanto constrói o bezerro de ouro, o povo volta-se para a idolatria. Há um momento muito difícil. O povo entra numa orgia cultual. Moisés está descendo, se assusta com isso, quebra a pedra, a tábua da lei. Vai acontecer algo terrível aqui. É nesse contexto que Moisés se depara com tudo isso, que ele se levanta, que ele se coloca num lugar alto, numa plataforma, e ele pergunta: quem é do Senhor, passe para cá. Nesse contexto, toda a tribo de Levi
se apresenta e diz assim: nós somos do Senhor. A tribo de Levi que não se contaminou, que não entrou em orgia, que não pecou. Ei, essa tribo agora é chamada. Os irmãos sabem muito bem que esse lugar ocupado pela tribo de Levi era dos primogênitos. Deus já havia dito isso antes. Só que agora, por conta do erro, eles perderam essa oportunidade. A ordem de Deus através de Moisés é: peguem suas espadas, firam com morte aqueles que se contaminaram, e a partir de então a tribo de Levi vai ter a bênção, que é a bênção do altar. Então vejam bem o que está acontecendo aqui. Quando ele diz que é da tribo de Levi, ele está dando autonomia para que eles ministrem no altar. Eles têm autonomia para isso. Asaf é um ministro de louvor. Asaf, como diz, é da tribo de Levi. Asaf é músico. Asaf foi orientado por Davi, líder de toda a adoração em Jerusalém. Por que eu estou falando disso? De maneira bem calma e sucinta, para dizer que Asaf era crente. Asaf tinha a presença do Senhor, irmão. Asaf era um homem de Deus. Os irmãos sabem bem que quando Davi traz de volta a arca, ele instituiu, ele ordenou que que a adoração fosse feita 24 horas por dia. Tinha culto 24 horas por dia, em turnos. Asaf era quem coordenava isso. Asaf era mestre. Asaf formava outros músicos. Veja bem, Asaf é tão considerado nesta área da adoração e do louvor, que você vai ver na inauguração do templo, que acontece depois, já quando Salomão está governando. Veja bem, Asaf era o maestro do coral nesse período. E a Bíblia, ao falar disso, pai, a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiram entrar no templo, porque quando começou a adoração, glória a Deus, quando começou a adoração, isso é a glória de Deus, a presença do Senhor. Dizem que, a Bíblia diz que a glória tomou a casa, tomou o templo, e era tão forte a presença do Senhor, que os sacerdotes não conseguiram entrar no templo, tamanha era a glória que tinha tomado aquele lugar. Glória a Deus. Ei, Asaf era servo do Senhor. Glória a Deus. Asaf carregava a presença de Deus. Glória a Deus. Irmãos, era tão considerado que muitos anos depois, quando há a restauração do templo, Esdras registra isso, que os descendentes de Asaf foram chamados para conduzirem o louvor muitos anos depois. Esse homem construiu um legado extraordinário na adoração. Ele tinha a presença de Deus. Ele carregava a presença do Senhor. Só que o que me chama a atenção aqui no Salmo 83 é que esse homem, que também era salmista e profeta, porque a Bíblia registra de que ele também era profeta e às vezes entoava cânticos proféticos, porque recebia de Deus e entregava ao povo. Então nós estamos falando de um homem de Deus, de um homem crente, que carregava a presença, Pai. Só que o que me chama a atenção no Salmo 83 é que tem um homem, que em rápidas palavras, um resumo muito simples, eu falei de sua vida, que está considerando
que esse Deus a quem ele serve, com quem ele tem comunhão, pode entrar em silêncio no período de uma crise. Esse homem que carrega a presença de Deus está considerando o seguinte: é possível que esse Deus que eu sei quem é, que eu adoro como tangedor e a presença desce, é possível que esse Deus decida fazer silêncio. É possível que esse Deus decida se calar. E o que está acontecendo no Salmo 83, o contexto é 2 Crônicas 20. Ei, meus irmãos, o que está acontecendo aqui é que tem uma crise que foi instaurada. Há uma confederação de reinos que estão se levantando para ir contra Judá, contra Jerusalém. Ei, a crise é séria. E aí, Asaf está dizendo: bom, Senhor, a crise é séria, a ameaça é séria, nossos inimigos não estão de brincadeira, eles vêm com toda a força. E numa análise humana, é possível sermos humilhados e destruídos. Ei! O que ele está dizendo é: Deus, na hora desta crise, que é séria, ei, no momento em que essa crise se instaura, que a ameaça é real, o que eu gostaria de pedir é que o Senhor não fizesse silêncio. O que eu gostaria de pedir é que o Senhor não se calasse. O que eu gostaria de pedir é que o Senhor dissesse alguma coisa. Irmãos, abrindo um parêntese aqui, quantos de nós já não fizemos esta oração? Porque na hora da crise é que a gente quer que Deus fale-te até. É na hora que a ameaça chega, é que a gente quer que Deus mande alguém na nossa casa para dizer: Deus mandou dizer isso, é esse o caminho, vai por aqui, vai dar tudo certo lá no final. Mas tem alguns momentos que a crise entra na nossa vida e ninguém fala com a gente. Ei, irmãos, às vezes a crise chega e ninguém telefona. Às vezes a crise chega e o profeta vem, coloca a mão na cabeça do da direita, passa na nossa frente, coloca a mão na cabeça do da esquerda e fala para lá, fala para cá, mas com a gente parece que nos tornamos invisíveis ao Senhor. Quantos de nós, irmã Laodiceia, já dobrou os joelhos e não conseguiu falar, porque só a lágrima desce, só os gemidos são emitidos por nós, porque não tem como falar, irmã Miriane. É crise séria e Deus em silêncio. E Deus sem falar nada. Ah, se nós pudéssemos obrigar o céu a dar pelo menos uma resposta. Ah, se nós pudéssemos forçar o céu a emitir pelo menos um comunicado dizendo: ei, o céu está vendo, mas a sensação não é essa. A sensação é que a crise chegou e ninguém lá no céu está se importando. O que Asaf está dizendo é: não fique impassível. O que ele está dizendo é: ei, agora é a hora que o Senhor tem que falar.
agora é a hora que o Senhor tem que dizer alguma coisa. Ele está dizendo o seguinte: ei, isso aqui é uma canção. A sensação que eu tenho quando leio esse texto é que depois de ser amassada a alma, depois de ser pisoteada a alma pela crise, depois de ser sapremada a alma deste homem, é esta a canção que sai como resultado de toda esta pressão. O que ele está dizendo é: por favor, fala alguma coisa. Por favor, me dê um direcionamento. Ei, irmãos, ei. A pergunta é: por que é que Deus fica em silêncio nessas horas? Por que é que Deus, irmã Cristiane, fica em silêncio em alguns momentos? Existem muitas respostas, mas uma delas é que eu entendo que Deus fica em silêncio porque Ele, embora seja luz que clareia no fim do túnel, embora Ele seja a luz que norteia os nossos passos, Ele faz questão, mesmo sendo luz, que a gente desenvolva a capacidade de acreditar que Ele existe, mesmo estando em escuridão. O que Ele está dizendo é: ei, não é porque você está no escuro que eu deixei de brilhar. O que Ele está dizendo é: não é porque você não está me vendo que eu não existo, eu ainda estou aqui. Nós vivemos um tempo e Deus exige isto de nós para que a gente consiga superar as crises. Deus exige que mesmo que a gente olhe em todas as direções e não veja nenhuma luz brilhando, Deus exige que a gente não arrede o pé, que não haja dúvida na nossa alma. Ele existe, Ele existe. Se Ele existe, onde Ele está brilhando eu não estou vendo, mas eu sei que Ele existe. Ô irmãos, por favor, sacode a pessoa que está ao seu lado e diga: ei, o sol não precisa nascer todo dia para você ter certeza que ele está lá, meu filho. Ei, o sol não precisa nascer todo dia para você ter certeza que Deus existe. Em dias nubrados ainda existe sol. Dias nubrados ainda existe sol. São só umas nuvens, são apenas nuvens, o sol ainda está lá. Ei, vou falar de novo, são apenas nuvens, o sol ainda está lá. Ele existe, Ele existe, Ele existe. Você pode não ver, mas você já sentiu a presença dEle aqui, até no meio da escuridão, irmã Leomi. Ei, não tem luz brilhando, mas tem o fogo da presença dEle aceso dentro da sua alma, e você sabe que Ele existe. Eu vou te dar 30 segundos enquanto eu tomo água. Eu vou te dar 30 segundos, sabe para o quê? Para que você levante a sua mão. Levante a sua mão. E você vai fazer só uma oração
para confirmar na sua alma: Deus existe sim. Ei, repita isso na sua alma: Deus existe sim. Deus existe sim. Deus existe sim. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Deus que existe? Quem está sentindo a presença do Deus que existe, levante a sua mãozinha, meu filho. Quem trouxe a mão, levanta. Quem trouxe a mão para adorar, pode levantar e adorar. Porque pode ser que você esteja na escuridão, mas Deus existe, 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 Deus existe. Ele é real. Esta reunião da manhã, e tem gente que já chorou, e até falou: Deus, por que que eu não morro? Por que que eu ainda estou viva? Eu estou fazendo o que aqui, se é tanto sofrimento, tanta dor? Ei, tem gente que passa por situações assim. E sabe o que é que o Espírito Santo me diz? É que ele vê as humilhações que você passa em casa, que ele vê as afrontas que você sofre, e que ele também sabe que existem coisas que você deveria ter decidido de maneira diferente, mas você escolheu. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente escolhe errado, Deus esta manhã se apresenta e diz: eu existo sim. Ei, suporta o processo, porque eu sou na sua vida e eu vou fazer. Só não desista, só porque não viu a luz no meio da escuridão. Primeira razão porque Deus se cala é que Ele faz questão que, mesmo estando no meio da escuridão, você saiba que Ele é luz e continua brilhando. Glória a Deus. Ei, irmãos, a segunda razão é porque Deus faz questão por muitas vezes de ser um contrassenso, se assim posso dizer, de uma miragem. Porque a miragem é assim: a gente está no deserto, olha e parece que existe, mas quando você chega perto, você percebe que não há, é só uma miragem, que não existe aquilo que os seus olhos viram. Só que Deus é exatamente o contrário disso. Você está no deserto, você olha, foca o olhar e não vê. Mas só que mesmo não vendo, ao contrário de uma miragem, o Deus existe.
existe. No deserto, a gente tem que parar de dar crédito à nossa visão. Vou falar de novo. No deserto, a gente tem que parar de acreditar no que nós estamos vendo com os olhos. Ele exige que aqueles que estão no deserto passem a acreditar naquilo que vem com o coração. Não é o que os meus olhos me dizem, Tieté. É o que o meu coração confirma. Vou repetir. Não é o que me dizem os olhos. Não é o que me diz os olhos. Mas é o que me confirma o coração. Eu não estou vendo, mas sei que Ele está lá. Eu não estou vendo, mas sei que Ele está lá. Se nós caminhássemos apenas por aquilo que nós vemos, se os seus passos fossem dados só baseados naquilo que a senhora vê, onde é que a senhora estaria? Mas tem uma coisa que é mais forte do que aquilo que a senhora não vê ou vê. É a certeza que o Espírito Santo coloca dentro do seu coração. Você não vê, não tem perspectiva, mas lá dentro tem uma chama que insiste em não se apagar. O vento sopra, mas a chama está acesa. Ei, a tempestade sopra, mas a chama continua acesa. Ei, vem o vendaval, mas a chama continua acesa. Mas por que está acesa? Você não está vendo com os olhos. Ei, mas eu enxergo com o meu coração. Eu sei que eu não vejo, mas é possível. Ei, eu sei que eu não vejo, mas é real. É real, é real. É real, porque o meu coração enxerga isso. Eu estou bem sentindo Deus nesta casa. Aliás, não é de agora. Já tem bastante tempo. Irmãos, eu estava com saudade. Glória a Deus. Não tenho conseguido vir, mas Deus sabe que eu estava com saudade. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, eu encerro a minha ministração, a minha reflexão e enxergo te dizendo: mesmo que o céu fique em silêncio, Ele nunca deixou de falar. Ele nunca deixou de falar. Sabe por quê? Tem um ato que foi algo que o céu disse. Isso é tão forte que até hoje, mesmo que não haja luz, ainda tem voz do céu. Mesmo que a gente olhe no deserto e não consiga enxergar nada, o céu ainda está falando. E é impossível nos sentirmos abandonados, mesmo que os olhos não consigam entregar nenhuma informação no meio do deserto. É impossível nos sentirmos abandonados quando nós olhamos para a cruz. A cruz é o maior símbolo. A cruz é uma informação irrevogável. É uma declaração irrevogável de que o céu continua falando. Que o céu continua falando. Ei. Ninguém foi capaz de falar como a cruz falou.
Quem foi capaz de gritar tão alto: eu te amo? Como a cruz gritou, e isso ecoa em nós até hoje. Ei, irmãos, deixe a cruz quebrar o silêncio que você confirma e afirma que o céu está tendo a seu respeito. Talvez a sua alma, por um momento de crise, de afronta, de dor, só consiga exalar preocupação. Talvez o cheiro, o aroma, o perfume que sua alma exale diante de tantas sérias ameaças, talvez o perfume seja o perfume com uma fragrância de se sentir abandonado ou abandonada. Por que é que ninguém fala? Eu estou me sentindo abandonado. Ei. Deixe a cruz mudar o aroma do perfume que a sua alma exala. Você é amado pelo Senhor. Vou repetir, você é amado pelo Senhor. Eu vou falar de novo. Tem um amor indescritível que quebra o silêncio do céu. Todas as vezes que eu me sinto abandonado, eu olho para a cruz e digo: não está em silêncio. O céu continua falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e eu te chamei. Por que a gente faz questão de virar as costas para a cruz e se sentir abandonado? Você é amado pelo Senhor, Ele te ama, Ele não te abandonou. E a cruz continua falando à sua alma e ao seu coração. Irmãos, temos maior tendência por nos apegarmos mais ao abandono do que ao amor. Às vezes a gente fala até com mais veemência: eu estou sendo abandonado. Eu fui esquecido. Mas com a mesma garra, com o mesmo ímpeto e com a mesma animação, eu quero te dizer que mesmo que os seus olhos não te mostrem nada no deserto, seu coração agora te mostra a cruz vazia. Você é amado pelo Senhor e você não foi abandonado. Eu sei que às vezes a gente chora quando pensa no processo. Quantas vezes a gente não dobra os joelhos e começa a relatar para o céu: Deus, o Senhor está vendo isso, o Senhor está vendo aquilo. Deus, mas olha o que fizeram comigo. Olha essa injustiça, aquela injustiça. Olha isso, Deus. E as lágrimas molham o chão. Nossos joelhos são lavados por nossas lágrimas quentes. Mas esta manhã eu quero te convidar a derramar lágrimas por uma outra razão. E eu não estou te convidando a esquecer-se dos seus processos. Eu tenho os meus e eu sei que é impossível. Eu sei que dói. Mas que tal nós nos lembrarmos da dor que Ele sofreu por amor? Processo doeu mais? Qual processo doeu mais? Eu sabia.
Já no meu coração eu sabia que o momento de reflexão tomaria o seu coração quando eu encerrasse a minha reflexão falando disso. Mas veja bem, eu não vim aqui bater nas suas costas e dizer: coitado, está sofrendo mesmo. Eu não vim aqui dizer isso, embora eu reconheça que tem processo na nossa vida. Eu sei que isso dói. Mas sabe o que Deus falava comigo ainda esta madrugada? Sabe o que Deus falava comigo? Ei, Ricardo, diz lá que é para ter cuidado, para que não se esqueçam no meio do processo do amor que eu tenho. Às vezes, o que a gente precisa não é de alguém segurando na nossa mão. Às vezes, do que a gente precisa não é de um telefonema, de um WhatsApp, embora isso ajude. Às vezes o que a gente precisa mesmo é se lembrar de que alguém morreu por nós na cruz do Calvário. E isso quebra o silêncio do céu. Vamos chorar, não apenas pelos processos, mas vamos derramar lágrimas dizendo: Deus, obrigado, o Senhor me ama. Deus, obrigado, o Senhor me ama. O Senhor me ama. Aleluia. Há um convite do céu esta noite. Esta manhã, vamos celebrar o amor de Deus por nós. Ou você tem dificuldade para fazer isso? Tem processo, mas tem amor. Tem processo, mas tem amor. Tem processo, mas tem amor. Agora é a última vez, por favor, olhe para alguém e diga: tem processo, mas tem amor, meu filho. Diga, tem processo, mas tem amor, meu filho. Aliás, sabe por que você está vivo? Porque tem amor no meio do processo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa: sabe por que você ainda não ficou trancada dentro de um quarto escuro? Ei, sabe por que você não está depressivo e depressiva ainda? Porque tem processo, mas tem amor. Sabe por que essa doença não te matou ainda? Porque tem processo, mas tem amor. Sabe por que todos os dias você se levanta, vai para a luta, vence, conquista, avança? Porque tem processo, mas tem amor. Tem amor, tem amor, tem amor, tem amor, tem amor, tem amor, tem amor. Quem é que quer celebrar por esse amor? Levanta a mão para o céu.